na parte de domingo, o livro da lei. Quando a Bíblia fala sobre o livro da lei, se refere especificamente a Deuteronômio. Josias, que tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá, e ele reinou por 31 anos, desde o ano 640 a.C. até o ano 609 a.C. Mas no 18º ano do seu reinado, aconteceu algo que pelo menos por um tempo mudou a história do povo de Israel. Abra sua Bíblia agora em 2º livro de Reis, no 2º livro de Reis, e vamos ler então o capítulo 22. 2º livro de Reis, o capítulo 22. Aqui conta a história do rei Josias. Aqui lemos a partir do verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Queridos, aqui no verso 2 está a frase que nos agrada. Quando fala que o rei era reto, era justo aos olhos de Deus. Verso 2 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. A casa de Deus estava abandonada, estava se deteriorando, e agora a reforma feita pelo rei Josias começou com a reparação do templo. E o verso 6 diz: aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias a Aicão, e a Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e resgate os teus vestidos, e choraste por mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar.
Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Queridos, Josias, ele foi tocado pelo Espírito Santo quando ouviu a leitura do livro de Deuteronômio. Ele tomou a decisão de fazer uma reforma no povo de Deus. A reforma resultou em reavivamento do povo de Deus. Estudiosos concluíram há muito que o livro da lei mencionado aqui era Deuteronômio, que aparentemente esteve perdido por muitos anos. Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse antigo manuscrito. Nunca antes ele compreendera tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante os israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição, como está em Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19. Assim como Deus havia atuado para livrá-los do cativeiro egípcio, agiria poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocá-los como cabeça das nações da terra. Agora, queridos, aqui no capítulo 23 do segundo livro de Reis, abra sua Bíblia, vamos ler o capítulo 23 de 2 Reis. Aqui nós lemos: Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o mais pequeno até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal. Reforma. Deus exige reforma no povo de Deus naquele tempo, e hoje precisa haver reforma. Existem muitos ídolos, existem muitas coisas de Satanás dentro da casa dos filhos de Deus, dentro das igrejas. Deus quer que se remova tudo aquilo que diz respeito à adoração a Baal, e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Houve uma limpa. Josias fez uma limpa, retirou os ídolos de Baal do templo, do bosque, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Verso 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Os sacerdotes de Satanás foram destituídos, os apóstatas foram destituídos. Verso 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos. Que rapazes escandalosos eram estes? Homens promíscuos, homens imorais, que tinham sua casa dentro da casa do Senhor. Estavam morando dentro da casa do Senhor, rapazes, jovens escandalosos. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Tudo isto Josias fez, uma reforma total. Deus exige também hoje, no meio de Laodiceia, uma reforma. A igreja está muito inclinada para o mundo. A igreja está possuída pela mornidão. A mornidão é compromisso com o mundo. Queridos, o povo de Deus hoje está vivendo um estilo de vida muito semelhante ao mundo.
comem como o mundo, se vestem como o mundo, assistem os filmes como o mundo e também, queridos, ouvem as mesmas músicas que o mundo ouve. Deus quer uma reforma total na forma de pensar, de agir, de falar, de vestir, de comer, de beber. Reforma que vai resultar em reavivamento. Também Josias diz aqui em 2 Reis capítulo 23, verso 10, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. O povo de Deus oferecia seus próprios filhos em sacrifício ao deus Moloque, ou seja, a Satanás. Queridos, isso era feito no meio do povo de Deus, uma apostasia total. E aqui diz o verso 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol. Cavalos destinados ao sol, ao Deus Sol. O Deus Sol, tão adorado naquele tempo, é o mesmo Deus Sol que está sendo adorado hoje. Queridos, Sunday, dia do Sol. No Vaticano, tudo gira em torno da adoração ao Sol. O obelisco que está na frente da Basílica de São Pedro é adoração ao Sol, representa o Deus Osíris, o Deus egípcio, Deus Sol. Queridos, nós vemos o obelisco espalhado pelo mundo todo. Satanás está sendo adorado hoje tanto quanto naquele tempo. E a imposição dominical, da lei dominical, vai somente confirmar a adoração a Satanás através da santificação do domingo no lugar do sábado. Aqui diz o verso 11, 2 Reis capítulo 23, verso 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, a entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Queridos, a reforma promovida por Josias não foi somente em palavras, ela resultou em ações. Ele queimou os ídolos, ele queimou o carro do sol a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel. Quase que todos os reis que vieram antes de Josias, eles profanaram o templo, eles apostataram o povo, eles construíram templos, como fez Salomão, templos aos deuses pagãos. Aqui diz Astarote, abominação dos sidônios, e a Quemós, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, verso 14, Josias quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Isso foi realmente uma reforma. Queridos, Deus espera ver no meio do seu povo hoje a mesma reforma. No capítulo 23 de 2 Reis, você pode ver com que seriedade o rei Josias procurou guardar os mandamentos de Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma. E essa reforma incluiu uma purificação e limpeza de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Deuteronômio apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas, as ações de Josias, incluindo a execução dos sacerdotes idólatras. Assim como naquela vez, Elias também matou os sacerdotes de Baal. Neste tempo, Josias também sacrificou, matou os sacerdotes idólatras. É isso que nós lemos em 2 Reis, capítulo 23 e o verso 20. Isto revelou o quanto os israelitas tinham se afastado da verdade que lhes tinha sido confiada. Em vez de permanecerem um povo santo, os israelitas condescenderam com o mundo. Deus chamou você, cristão adventista, para ser santo. A santidade de Jesus tem que estar escrita na sua testa.
Deus nos chamou para ser povo remanescente. Porém, Laodiceia está enamorada do mundo, comprometida com o mundo. Deus quer ver uma reforma. E a reforma exige que você e eu joguemos fora de dentro da nossa casa tudo que é de Satanás. Filmes, músicas, desenhos, queridos, videogames, jogos, tudo que é de Satanás que esteja dentro do seu lar, seja brinquedos, sejam roupas, tem que ser jogado fora, tem que ser queimado. Jogar e queimar, fazer uma limpa. Deus quer reforma no meio do seu povo hoje, uma reforma que resulte no reavivamento do Espírito Santo. Aleluia!